Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 13/2, quinta-feira de jogos, quinta-feira de playoffs de Europa League. Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa o gostei aí. Menos de um minutinho você faz isso e dá uma moral absurda pra gente aqui nessa criação de conteúdo e para esse conteúdo de qualidade chegar a mais pessoas, combinado? E no final do vídeo eu vou deixar aquele bilhetinho maroto pra gente forrar e a assertividade dele tá muito boa, então não perde, beleza? 8 joguinhos de Europa League pra gente conversar, vamos pra cima, bora pro vídeo. Então o primeiro jogo que a gente tem aqui, rapaziada, é o jogo entre Ferencváros contra Viktoria Plzeň, beleza? Vamos lá, vamos puxar aqui a escalação não, perdão, a classificação. Pô, ficaram bem iguais, né? O Viktoria aqui e o Ferencváros. Ferencváros que é top no seu país, é superior a todas as outras equipes. E o Viktoria aqui, um timinho da República Tcheca, ele disputa ali com outras 2, 3 equipes sempre o título. O Ferencváros é realmente superior no seu país, combinado? Então, ó, Viktoria terminou com 12 pontos, Ferencváros também com 12 pontos, Viktoria marcou 13 gols e sofreu 12, e o Ferencváros marcou 15 e sofreu 15. Então, apesar de ser jogo de ida de cara, eu já gosto bastante de gols para esse jogo. São duas equipes que marcam e sofrem muitos gols. Não só aqui na Europa League, mas nos seus respectivos campeonatos também. Vamos ver a cotação? Ó, mais de meio gol está 1.36. Pra mim é a cotação maravilhosa. Por quê? Cara, escanteio nesse jogo é muito difícil de trabalhar pré-live, cartão também é muito difícil, e essas odds aqui pra mim estão até justas, estão bem parelhas. Eu gosto mais do time do Viktoria, eu acho um time um pouco mais competente, com peças melhores, mas tá fora de casa, tá? Então nesses jogos de Europa League a gente tem que respeitar muito o fator casa das equipes. Então aqui eu não quero ir nada a favor do Ferencváros e não quero ir nada a favor do Viktoria. Pra mim é um jogo bem aberto, um jogo bem bom, um jogo de gols, onde as duas equipes devem ter chance de marcar. Então, mais de 1,5 gols aqui nessa partida. Union Saint-Gilloise da Bélgica contra Ajax da Holanda. Ajax que é o atual líder do campeonato holandês, está fazendo uma baita temporada no campeonato holandês. Não é uma equipe que marca muitos gols, mas é uma equipe que tem uma defesa muito sólida. Vamos puxar aqui o retrospecto? Ó, marcou 16 gols aqui na Europa League e sofreu 8 também, uma equipe extremamente over, ficou com 13 pontos, quase consegue beliscar essa vaguinha direta, foi por pouco, e o Union aqui com 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Beleza? Se a gente puxa aqui os últimos jogos do Union Saint-Gilloise, ele venceu na Liga da Bélgica por 2-1 e venceu também por 2-1 Tridente. Então a gente vê que Mark sofre bastantes gols. Na Europa League, perdeu de 2-1 pro Rangers, também bateu ambas, também bateu 2,5 gols. 4-0 no Bichotte, 2-1 no Braga, então marcou e sofreu gols também. E aqui vem numa sequenciazinha também de 5-1, 2-1, 3-1, 2-2. Os últimos jogos aqui, apenas 2, a gente não teve ambas marcam. Então, padrãozinho muito forte de ambas marcam e de gols nesse jogo do Union Saint-Gilloise. E o Ajax, que vem de uma vitória contra o Fortuna Sittard, uma vitória em cima do Feyenoord, baita vitória, o Feyenoord que está disputando os playoffs da Champions League, venceu o Galatasaray por 2-1, jogo difícil também, é difícil jogar contra o Galatasaray. Perdeu para o Rigas de 1-0 na casa do Rigas, venceu o Heerenveen, perdeu para o AZ na Copa e depois vinha de alguns jogos aqui, amistosos e Liga, beleza? Então, pô, isso aqui também, padrãozinho de gols e principalmente padrãozinho de ambas marcam. Então, mais de 1,5 gols a 1,28, tá maravilhoso. Quem quiser arriscar pode nesse ambas marcam a 1,67, que para mim é uma cotação muito boa. Para mim tinha que estar um pouco menor, esse jogo que tem muito padrão de ambas, as duas equipes têm tudo para ir para cima, tem tudo para atacar e para marcar e para sofrer. Deve ser ataque dos dois lados, deve ser um jogo bem bom, um jogo bem aberto. Combinado? Midland e Real Sociedad. Pô, aqui o que eu vou indicar para vocês? Eu puxo mais pro lado da Real Sociedad porque o campeonato da Dinamarca vai recomeçar agora. Então, se a gente puxa os jogos do Midland, olha os últimos jogos. Perdeu para o Porto de 2-0, ganhou esse aqui é um amistoso, né, contra o Salzburg, ganhou de 3-2. 2-0 no Ludogorets e empatou pro Fenerbahçe. Não são resultados ruins, né? Pô, perdeu pro Porto em Portugal, um resultado aceitável, ganhou fora de casa contra o Ludogorets e conseguiu arrancar um empatezinho contra o Fenerbahçe, que é uma equipe bem difícil. Só que o campeonato dinamarquês, ele volta agora, tá vendo? Na próxima semana, dia 16/2, é o primeiro joguinho aqui, Midland contra Lyngby. E aí depois já tem um jogo de volta contra o Real Sociedad. Então, pô, tá parado, né, o Midland. E a Real Sociedad tá na ativa, tá jogando muito bem a La Liga, tá jogando muito bem a Europa League. Se a gente puxa
puxa o histórico aqui, são bons jogos que ela tem feito. Ó, vem de 2 vitórias seguidas, meteu 2-0 no PAOK, perdeu de 3-1 para a Lazio, mas conseguiu deixar um golzinho, mas a Lazio fez a melhor campanha dessa Europa League, perdeu para o Getafe de 3-0, o Osasuna de 2-1, perdeu para o Valência, e aí ganha do Rayo Vallecano, do Villarreal e aqui na Copa do Rei, tá? Mas é um bom time da Real Sociedad, eu gosto muito dessa equipe da Real Sociedad, eu vou indicar para vocês Real Sociedad ou empate. Tá no momento melhor, tem uma equipe melhor, joga num campeonato mais complicado e tá nativa, né? Tá jogando, tá treinando, tá sempre ali jogando jogos. Então, eu gosto desse time da Real Sociedad, eu acho que tem tudo para segurar esse empatezinho e levar essa decisão lá para Espanha ou até ganhar esse jogo já, tá? Então, para mim é Real Sociedad ou empate. Fenerbahçe e Anderlecht. Pô, aqui eu não gosto dessa cotação do Fenerbahçe, pra ser bem sincero, viu? O Anderlecht pra mim joga muita bola. É uma equipe da Bélgica difícil de jogar contra, uma equipe boa. E o Fenerbahçe, ele sempre dá alguns vacilos. Essa cotação de 1,50 pra mim, eu não acho ela justa. Apesar de estar em casa, né? Apesar de ser confronto ida e volta, sei não, viu? 1,50 é uma cotação muito baixa, é uma cotação de um time muito favorito. O Anderlecht aqui ficou com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 14 gols marcados, 12 gols sofridos. Por pouco não consegue essa vaga direta. E o Fenerbahçe ficou com a última colocação, né, com 10 pontos. Então quase que não classifica. Eu não concordo com essa cotação do Anderlecht, não. Para mim, isso aqui é handicapzinho positivo a favor do Anderlecht, tá? Eu vou indicar para vocês o mais 2,5. O que significa? O Anderlecht pode perder até por 2 gols de diferença, que é green pra gente. Handicapzinho 2,5, tá? Não vi o de Fenerbahçe amassando o Anderlecht aqui, não. PAOK contra FCSB. PAOKzinho aqui da Grécia e o FCSB da Romênia. Dois times cascudos, complicados, é difícil jogar na casa do PAOK. Se a gente puxa a classificação, que o PAOK também foi no susto que conseguiu essa classificação, e o FCSB já fez uma campanha um pouco melhor, por 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Jogos mais unders, né, das equipes, 12 gols marcados, 10 gols sofridos, e o FCSB 10 gols marcados, 9 gols sofridos. O histórico, a gente puxa também jogos um pouco mais under, né, empates, que é o 0-0, 1-1, perdeu de 2-0 para o Manchester United, venceu o Karabakh por 3-2, alguns amistosos. O PAOK, quando pega equipes mais fracas, né, da Grécia, ele goleia, né, 5-0, leva Diakos aqui 1-0, perdeu para a Real Sociedad por 2, perdeu para Atenas por 2-1, empatou com o Ares. Pô, joguinho difícil esse aqui, tá? Que eu vou indicar para vocês? Cara, jogo difícil. Esse jogo é bem complicado. Esse jogo é mais para trabalhar ao vivo. É um jogo complicado. Mas eu vou indicar para vocês um golzinho do PAOK, beleza? Eu acho que dentro de casa, com o apoio da torcida, o PAOK é uma equipe bem forte. Se a gente puxa aqui o histórico, jogando em casa, ele normalmente deixa um golzinho, né? Os últimos 6 jogos aqui dentro de casa, mesmo tendo 2 derrotas, ele pelo menos marcou um golzinho. Pela Europa League ele ganhou do Slavia por 2-0. Então eu acho que o golzinho pode ser que ele deixe aqui. Tem que fazer o seu jogo em casa, né? Não pode deixar para decidir fora. Então eu acho que eu vou de um golzinho do PAOK nessa partida. Porto e Roma, cara, jogaço isso daqui de bola. Equipe do Porto, que vinha numa fase não tão legal, agora... ia dizer que começou a recuperar, mas enfim, né? Só não tá perdendo mais, mas ainda é uma fase não tão legal, ó. Perdeu de 1-0 pro Sporting, 2-0 pro Nacional, 3-1 pro Gil Vicente, perdeu pro Olympiacos e aí empatou com Santa Clara e com Rio Ave, pô. E venceu só de 1-0 o Maccabi Tel Aviv e empatou com o Sporting agora. Pô, fasezinha bem mal do Porto, viu? E a Roma, pelo contrário, a Roma já vem jogando bola demais. Apesar dessa derrota aqui por 3-1 contra o Milan na Copa da Itália, vem de bons resultados. Ó, venceu o Veneza, empatou com a Napoli, que é a líder do campeonato, venceu o Frankfurt por 2-0, venceu a Udinese, venceu o Genoa, empatou com o Bolonha, meteu 2-0 na Lazio no clássico, empatou com o Milan. Então, assim, pô, tá jogando muito. E perdeu pro AZ por 1-0. Cotação de 3 é foda, eu não concordo. Romazinha tá jogando muito. É um time bem encaixadinho, é um time bom. É um time que tem uma camisa, digamos assim, nesses jogos de Europa Conference League, que tá sempre chegando em semifinal, sempre chegando em final, tá sempre ali realmente levando a sério essa competição. Quando passa da fase de grupos ali, a Roma leva bastante a sério essa competição, contra o Porto que não vem numa fase tão legal. Então, eu vou indicar pra vocês o handicap positivo a favor da Roma. Eu gosto desse jogo pra gols também, eu acho que o e-mail não é ruim. Ó, 1,30 tá uma cotação legal, mas eu acho que a Roma consegue segurar esse Porto aqui. O handicapzinho mais 1,5 da Roma vai estar pagando muito bem para a Roma perder por no máximo 1 gol de diferença, e eu gosto dessa cotação que vai dar, tá? Pô, vai virar ali os 1,30 também, esse handicapzinho. Eu acho válido demais. AZ e Galatasaray.
aqui pra mim é joguinho de gols, beleza? O AZ aqui é uma equipe muito forte, muito over, muito jogo over 1,5 batendo. Se a gente puxa, ó, dos últimos 10 jogos do AZ, só 2 não teve over 1,5, mas a gente vê, olha, 2-2, 2-1, 4-3, 3-1, vê alguns jogos pirotécnicos, e o Galatasaray que gosta de tomar um golzinho, pô. O Galatasaray é uma das equipes mais ambas que eu já trabalhei no meu período de trade. O Galatasaray gosta demais de tomar um golzinho e ter que correr atrás do resultado e fazer 2-1, 3-1. Ó, 4-1, 2-1, 3-3, 1-1, 2-1, 2-2, 2-1, 5-1. É equipe over, equipe pirotécnica, equipe que faz e sofre sempre. Então você quer jogo de gols em ambas, não tem como. Mais de 1,5, ó, 1,14, esmagadaço. Por que é jogo de gols? O AZ vai querer fazer o resultado em casa, mas eu não vejo o Galatasaray jogando recuado. Não vejo o Galatasaray viajando e jogando recuadinho, esperando o AZ, não. Ele vai pra cima também. Ele também vai tentar marcar esse golzinho. Eu acho que é um jogo bem aberto. Então, pô, dá pra ir nesse ambas. Ambas marcam 40, tá perfeito, maravilhoso. 2 ataques muito fortes. Isso aqui é joguinho de 2-1, 2-2, é jogo over. Então ambas marcam pra mim, é a melhor operação para esse confronto. E para fechar, Twente e Bodoglin, aqui é uma operação bem simples que eu vou indicar para vocês. Twente em casa contra um Bodoglin que é uma equipe forte, não é uma equipe ruim, é uma boa equipe, mas é a mesma coisa, tá? O campeonato da Noruega vai voltar agora na próxima semana, né? Ó, na verdade, na próxima semana não, vai voltar só dia 30/3, então só no final de março. O Bodoglin também só tá jogando amistosos e jogos da Europa League. Então, ó, 1-1 com o Nice, ganhou do Tel Aviv por 3-1, alguns amistosos e mais jogos de Europa League. Por quê? Porque acabou, olha, em dezembro o campeonato da Noruega, então ele não tá jogando jogos assim oficiais, é amistoso e Europa League. E o Twente já tá nativo ali no campeonato holandês e tá fazendo um bom campeonato holandês, tá jogando bem. Então, pra mim, isso aqui é primeiro tempo, mais escanteios, Twente. É uma equipe que eu gosto muito de trabalhar escanteios, é uma equipe que bate muito over escanteios HT, e eu vou indicar pra vocês. Tá em casa, precisa fazer seu resultado, é jogo de ida e volta, então ela tem que ser uma boa mandante, é pra ter mais escanteios no primeiro tempo. Eu vejo uma pressão legal nos primeiros 15, 20 minutos do Twente, então é pra ter mais escanteios no primeiro tempo, vai estar com cotação bem legal e dá pra trabalhar. Beleza? Então é isso, 8 palpites pra hoje, vou deixar o bilhetinho no final do vídeo, lá no nosso grupo gratuito. Eu vou passar várias análises durante o dia de trabalho pra vocês, então entra lá, garante a sua vaguinha. Um grande abraço, tamo junto, até amanhã. Fui!